Galera, esse aqui vai ser um vídeo bem diferente do que a gente tá acostumado a fazer, então vai ser um vídeo mais conversado mesmo com vocês, e eu peço a todos que assistam esse vídeo até o final e tirem suas próprias conclusões sobre o caso. Pra quem não sabe, esse canal aqui ele surgiu em 2018 e com o intuito basicamente de trazer as notícias no meio de uma forma resumida e rápida, principalmente pra aquela galera que não tem tempo de acompanhar tudo e de ficar seguindo todos os atletas, de ficar acompanhando todos os canais. Então, como o nosso trampo é jornalístico, nesses mais de 5 anos de trabalho, a gente sempre prezou pela imparcialidade nas notícias e informações que a gente repassa. Mas infelizmente, galera, isso tem incomodado algumas pessoas. E nesse último ano, não só nós, mas alguns outros canais têm recebido fortes tentativas de censura prévia de conteúdo. E isso aí vem aumentando bastante agora nos últimos meses. Há alguns influenciadores e atletas do meio que simplesmente não aceitam que postemos vídeos sobre pessoas que têm opiniões contrárias a eles, ou até mesmo que estejam criticando eles por alguma atitude que ele tenha tomado, ou até que tenham falado algo que eles não queiram que seja repercutido. E dessa vez isso extrapolou todos os limites. Não sei se vocês lembram quando o Aceto falou que o Ramon poderia perder pro Ruff nesse Olímpia. Pra quem não lembra, o Aceto foi indagado e falou com todas as palavras que o Ruff poderia ganhar sim do Ramon nesse Olímpia, já que ele é um concorrente bem perigoso, e explicou que o Ramon não poderia subestimar os seus adversários, principalmente os adversários do topo da Classic. Bom, não só nós como vários outros canais postaram esse vídeo, certo? Mas após isso, uma pessoa ligada ao Ramon entrou em contato com uma das pessoas que trabalham conosco e pediu simplesmente para que nós não postássemos mais nada sobre o Ramon, afirmando que nós estávamos manipulando a notícia contra o Ramon, meio que colocando o Aceto ali contra ele. A gente então entrou em contato com uma pessoa bem próxima ao Ramon para tentar mesmo entender a situação, já que aquilo não fazia sentido nenhum pra gente, e eu vou repassar a conversa agora aqui pra vocês. Infelizmente mesmo, a gente precisa fazer isso pra provar que em nenhum momento a gente tentou fazer nenhum mal ao Ramon, ou muito menos tentou manipular o público contra ele. É realmente uma pena que a gente tenha que chegar ao ponto de expor as conversas, mas é preciso para que fique claro o que realmente está acontecendo aqui. Não vamos expor a identidade da pessoa em questão por motivos jurídicos para que a gente não se prejudique, mas todos vocês conhecem essa pessoa e será exposto no futuro se necessário for. Então vamos lá. Basicamente a gente entrou em contato falando o seguinte: bom dia, tudo bem? Aqui é o Marcelo do Notícias Maromba, viu seu comentário em uma de nossas postagens. A pergunta do host do podcast foi sobre o Ruff poder ou não vencê-los, e a resposta do Aceto foi que há sim chances, que pode acontecer. Por isso escrevemos que ele acredita que tem chances. O próprio Aceto deixou claro em seu comentário na postagem que não tem costume de tratar os atletas como filhos, e também de não só falar o que eles gostariam de ouvir. Foi um ato espontâneo. Em nenhum momento quisemos diminuir ou manipular algo contra o Ramongino. Não teríamos nem motivo para isso. As falas do Aceto foram reverberadas por várias páginas e canais do meio, inclusive pelo próprio BBN, que é a maior página atualmente. Coloquei o print no exato momento da legenda em que o Aceto fala isso. Você pode conferir na íntegra o vídeo no canal deles ou no do Maromba News. E a pessoa respondeu o seguinte: ele disse que ele possa vencer ainda. Ele já foi campeão, certo? O problema está sempre no modo como vocês verbalizam isso. Vocês colocam de modo que o próprio treinador do Ramon não acredita nele. A mesma coisa farei com o bebê, pode ter certeza. O Marcelo voltou a escrever: sim, ele disse que pode vencer ainda. Ele já foi top 2 e já venceu o Ramon no passado, mas depois o Ramon venceu ele. Em que parte você acha que ficou parecendo isso? Eu gostaria de realmente entender porque não é nosso intuito. Não creio que tenha ficado parecido isso também, mas se você diz que sim, gostaria de entender, porque sei que você briga pelos interesses do Ramon e isso está certo. Essa parte aqui, galera, que tá com o blur, é porque revela quem é a pessoa que a gente tá falando, por isso a gente colocou um blur pra não expor a identidade da pessoa, mas basicamente a gente fala que entende que essa pessoa ajuda o Ramon na carreira dele, e a gente continua aqui. Mas o fato do Aceto ter vindo a público e reafirmado suas falas, apenas deixando claro de que não desrespeitou o Ramon, já mostra que ele não se sentiu lesado pela nossa postagem, tanto que faremos questão de publicar as falas dele também. Afinal, ele comentou na nossa postagem e tem o direito de resposta garantido. Dando uma pausa aqui, isso daqui sobre o Aceto, galera, basicamente foi porque o Aceto voltou a falar a mesma coisa, de que realmente ele falou aquilo, mas que de forma alguma ele estava desrespeitando o Ramon na sua fala, porque basicamente ele só estava dizendo que o Ruff é um oponente que não pode ser subestimado, entendeu? E a gente continua aqui. Todas as páginas no geral postaram, e creio que nenhuma quis deturpar nem nada do tipo. A gente é brasileiro, todos aqui torcem pelo Ramon, não queremos desmotivá-lo nem nada do tipo. Então a pessoa em questão respondeu o seguinte: não sei mais se acredito nesse papo que vocês não fazem na intenção de diminuir o atleta. Então olha como a situação fica diferente. E o Marcelo respondeu o seguinte: mas nosso dever também é transmitir as notícias. Não só a gente, o BBN, o Maromba News, o Gorgonoid, cada um com seu modo de trabalhar, mas sem querer passar por cima de ninguém pra isso. Mas isso está em vídeo. O problema é que o público acha que o Aceto ser realista quer dizer desacreditar. Tanto que as falas do Aceto foram para os brasileiros, e não para as páginas. Não colocamos
colocamos juízo de valor no que ele falou, apenas noticiamos. O que ganharíamos com isso? Não queremos diminuir ninguém, mas nosso post quer dizer justamente isso. E no vídeo dele e na postagem ficam claro, além de no texto que acompanha o post. Outro canal que fez uma legenda independente. E colocamos o print de outro canal que também tinha noticiado o caso e utilizado os mesmos dizeres que a gente utilizou na legenda. E a pessoa respondeu o seguinte: o Aceto não está errado. O problema é a forma como isso chega pro público. Eu não gosto de ser injusto. Se todos os canais postaram dessa forma, farei o mesmo. O Ramon nem assiste mais nada, justamente para não ficar pilhado, e ele está certo. E o Marcelo respondeu o seguinte: concordo totalmente, ele deveria se blindar de tudo para focar no Olímpia. E tenho certeza que você é mais que importante para ele nisso. E o resto da mensagem que está borrada novamente revela a identidade da pessoa. Mas basicamente o que o Marcelo falou foi que estava conversando com a esposa dele e comentando que essa pessoa é muito parceira do Ramon e que a parceria deles era muito da hora. E no final colocou ali que não quer que pense mal da gente de verdade. Bom galera, a gente acredita que qualquer pessoa que assistiu o vídeo ou ler a notícia que postamos no Instagram vai entender que nesse caso nós apenas repercutimos a fala do Aceto sobre o Ramon. Muitas pessoas entendem que o Aceto não deveria ter falado que o Wolf poderia vencer o Ramon, e outras acham que ele poderia sim falar isso para alertar o Ramon que no Olímpia ele não vai ter vida fácil. Mas isso aí também é questão de opinião de cada pessoa, e no nosso vídeo nós apenas mostramos pro público que o Aceto falou isso, e o público decide qual vai ser a sua opinião. Mas parece que pra equipe do Ramon esse tipo de notícia por si só já significa que a gente tá querendo diminuir ele de alguma forma, dando a entender pra gente que o que a gente deveria realmente fazer era simplesmente não noticiar esse tipo de coisa, e só fazer notícia quando o Ramon receber elogios, mesmo que essas falas do Aceto nem tenham sido uma crítica ao Dino, e sim apenas a opinião dele sobre o quanto o line-up do Olímpia é forte e que o Wolf é um adversário perigoso e que pode vencer o Ramon. Basicamente o que algumas pessoas da equipe do Ramon afirmam é que a gente tenta diminuir o Ramon e que manipulamos a opinião do público contra ele, e sinceramente galera, é difícil acreditar que eles realmente acham isso. No Olímpia desse ano galera, a gente fez uma cobertura gigante e o Ramon foi de longe um dos atletas mais citados, já que a Classic se tornou a categoria preferida dos brasileiros e o Ramon é disparado o melhor atleta da categoria aqui no Brasil e o maior atleta de fisiculturismo brasileiro masculino dos últimos tempos. É óbvio que não é novidade pra ninguém que quem trabalha com o YouTube precisa fazer capas e títulos chamativos, mas segundo eles nós manipulamos a capa e o título pra diminuir o Ramon. Então vamos dar uma analisada em algumas capas e títulos de alguns dos últimos vídeos do Ramon postados aqui no canal. Bom galera, a gente pegou uma fileira aqui onde tiveram vários vídeos subsequentes do Ramon. Então a gente aqui tem uma notícia que foi o seguinte: o Aceto decide abandonar o fisiculturismo e o Ramon Dino faz ele desistir da ideia. Nick comenta guest. Esse vídeo aqui foi basicamente um vídeo onde o Aceto revelou em live com o Palumbo que um tempo atrás ele decidiu se aposentar e o Ramon teria sido um dos motivos pelo qual ele não seguiu com essa decisão, que o potencial brilhante do Ramon fez com que ele fosse puxado de volta para o fisiculturismo. Na thumb a gente colocou basicamente que o Aceto decidiu se aposentar e o Ramon mudou os planos. Em cima na esquerda a gente colocou o revelou motivos, que seriam os motivos do Aceto, e na direita a gente colocou críticas ao Dino e precisa melhorar em 2024, com a imagem do Ramon no guest pose e uma imagem do canal do Nick, que foi basicamente algumas críticas que o Nick fez para o Ramon no vídeo dele. Passando aqui pro lado, a gente tem outra notícia que foi o seguinte: Ramon é flagrado em atitude com a fã no campeonato e gera repercussão. Ele foi elogiado. Nesse vídeo aqui, galera, foi basicamente uma atitude que o Ramon teve com a fã cadeirante no campeonato, onde ele subiu todas as escadas para poder tirar uma foto com ela, já que ela não conseguia descer. Foi uma atitude bem louvável, então a gente fez uma notícia sobre isso. Na thumb a gente colocou que o Ramon foi flagrado, já que foi filmado por outras pessoas. Na esquerda a gente colocou: olha o que ele fez com a fã, situação repercutiu. Na direita a gente colocou: o Ramon Dino foi roubado e opinião sincera, que isso aqui já foi uma segunda notícia, que foi basicamente o Serjão falando sobre a opinião dele do Ramon no Olímpia. Aqui a gente puxou na dúvida, para as pessoas não saberem o que o Ramon fez no vídeo e ficarem curiosas para saber, e quando entrarem vão se deparar com essa atitude da hora que o Ramon teve. Bom, passando aqui pro lado nós temos outro vídeo que é do Ramon no guest pose. Ramon sobe absurdo e diz que vai atropelar Cebu no Olímpia do ano que vem, que foi exatamente o que o Ramon fez e falou. Na também a gente colocou que o Ramon sacou no palco: vou passar o carro no Cebu na esquerda, recado pro Cebu na esquerda em cima, na direita Cebu se pronuncia, médico explicou, que já é outro assunto. Mas no vídeo eu vou tentar ser mais rápido agora para não ficar maçante. Muitas pessoas podem pensar que se não são vídeos tão polêmicos, por isso a gente não teria feito o que eles estão dizendo que a gente fez, então vamos descer um pouquinho mais e tentar achar um vídeo mais polêmico. Aqui a gente tem o seguinte vídeo: Ramon perde a paciência e xinga seguidor folgado. Partiu pra cima após comentários desrespeitosos. Basicamente aqui a gente noticiou uma situação onde o Ramon conta que ele ficou muito puto com um seguidor que teria feito comentários pejorativos sobre a sua esposa. Então ele ficou muito puto, mandou o cara pra aquele lugar, xingou mesmo, ele conta isso e a gente noticiou. Além disso a gente colocou outros assuntos dentro desse vídeo e chamou para as falas mais chamativas, como você pode ver aqui na thumb. Bom galera, e é basicamente isso. Descendo aqui a gente ainda tem outro vídeo aqui com o Ramon. Ramon toma bronca pelo que fez com o Cebu em polêmica revolta fãs. Eles saíram em defesa do Dino e basicamente aqui é uma crítica que um gringo fez ao Ramon sobre o Ramon estar sendo muito passivo com o Cebu e tal. E a gente colocou aqui na thumb: polêmica pesada, não faça mais isso. Foram as falas do gringo pro Ramon. Fãs se revoltam, que foi os fãs do Ramon que se revoltaram com essas falas
falas do gringo. Na direita a gente puxou pra notícia que tava do momento que o Sebum iria se aposentar e a opinião da gringa sobre isso, e colocou ali entre aspas uma frase que o gringo falou. E a partir disso nós queremos que vocês sejam bem sinceros. Na sua opinião, em algumas dessas capas nós diminuímos o Ramon ou manipulamos algo contra ele? E mais, alguma vez vocês como público sentiram que nós estávamos tentando manipular vocês contra o Ramon? Podem deixar os seus comentários aqui embaixo. Ok, mas essa não foi nem a primeira vez que isso aconteceu. Essa mesma pessoa da conversa que mostramos entrou em contato com a gente outra vez também, anteriormente, também exigindo que nós não postássemos mais nada sobre o Ramon. Tudo isso por causa desse vídeo aqui, onde basicamente o Sebum fala na cara do Ramon que o Ramon nunca vai vencer ele no Olympia. Todo mundo sabe, galera, como o Sebum sempre se mostrou bem confiante em frente aos seus adversários, e esse foi só mais um episódio em que ele demonstrou essa confiança dele, dessa vez na frente do Ramon. Na thumb do vídeo a gente descreveu o que aconteceu, e essa pessoa veio tirar satisfação por causa disso, escrevendo o seguinte: o Ramon respira e leva hate, vocês não ajudam também. Não vamos mais autorizar o uso da imagem do Ramon no canal de vocês. Super desnecessário. E o Marcelo, dono do canal, mais uma vez respondeu: oi, tudo bem? Poderia me explicar um pouquinho melhor a situação? Nossa intenção nunca é causar hate no Ramon e estamos dispostos a resolver da melhor forma. Respeitamos demais o trabalho dele e sempre deixamos claro também toda a ajuda e força que você dá pra ele. Inclusive enviei através de algumas perguntas para a entrevista com o intuito de divulgar tanto o canal dele quanto o projeto de Close Friends que ele vai abrir em breve. Talvez você não tenha gostado da capa ou título, mas sempre deixamos muito bem claro o respeito pelo Ramon e posso pedir para que alterem sem problemas, até porque o conteúdo do vídeo em si é apenas a entrevista do Olympia, que saiu no próprio canal oficial deles. Peço desculpas se pareceu que queríamos de alguma forma prejudicar, mas não foi a intenção de forma alguma. Não temos nada contra Ramon, muito pelo contrário. Inclusive temos um vídeo pronto contando a história dele desde o início, na nossa nova série de documentários sobre pessoas que mudaram o rumo do esporte de alguns anos pra cá. Posso te mandar assim que terminarmos de editar. Vocês chegaram a receber as perguntas para a entrevista? Enviei por Pois é, como vocês podem ver, isso já vem de um tempo. Nessas duas situações conseguimos reverter através de terceiros, pessoas do nosso círculo que também têm alguma ligação com o Ramon, que basicamente conseguiam explicar pra ele e convencer a não manter a censura. Mas agora mais uma vez isso aconteceu. Nessa última segunda-feira nós fomos contactados agora por uma outra pessoa da equipe do Ramon, que basicamente pediu para que a gente não postássemos mais nada do Ramon no canal e nem da Vit, a sua esposa, e nem sequer mencionasse o nome deles. E a gente respondeu basicamente perguntando se a censura está acontecendo apenas com a gente ou também com outros canais, e a pessoa foi categórica ao afirmar que a censura que eles estão impondo servirá tanto para a gente quanto para outros canais. Bom, esse contato veio justo agora, onde começou a ser disseminada a especulação da possível saída do Ramon da Max para a Round, a empresa do Sebum. Dessa vez nada foi mencionado sobre algum motivo ou vídeo que fizeram eles tomar essa decisão, apenas decidiram que não queriam mais ser mencionados no canal, justamente agora quando todos esses rumores começaram a aparecer. Como falamos, nós perguntamos o motivo e a pessoa alegou basicamente que o motivo seria simplesmente que eles não queriam mais e pronto. Vale lembrar aqui que o Ramon é pessoa pública e um dos maiores atletas do Brasil. Suas redes sociais somam milhões de seguidores, então é natural que a sua imagem seja veiculada em canais de notícias do meio. Nós, por exemplo, galera, cobrimos o Ramon há bastante tempo, desde quando ele não tinha nem um terço do hype que tem hoje, como é o caso, por exemplo, dessa entrevista que a gente fez com ele lá em 2020, quando ele ainda era da Growth. Fala roedores, tô aqui a pedido do Notícias Maromba, canal do YouTube. Eles selecionaram algumas perguntas e vão estar aqui respondendo pra vocês, tá bom, galera? Vamos pra cima. E é bom que fique bem claro, galera, que nós realmente não temos nada contra o Ramon. Inclusive somos brasileiros e também somos amantes do esporte. E assim como vocês, nós torcemos e vibramos pelo Ramon em todos os Olímpias que ele participou. Procuramos sempre exaltar os seus feitos e as suas conquistas, e até mesmo suas qualidades como pessoa. Sinceramente, não faz sentido algum dizer que a gente tenta diminuir ele. Quando ele teve problemas com atletas gringos por causa de seus fãs brasileiros, nós fizemos questão de traduzir de português para inglês as suas declarações pedindo para que os fãs não atacassem seus rivais, já que ninguém da equipe dele havia feito isso. E muitos gringos estavam achando que ele compactuava com as atitudes de alguns fãs sem noção. Além disso, assim como fizemos traduções dos gringos que duvidaram do Ramon nesse Olympia, também fizemos traduções dos gringos que exaltaram o Ramon tanto antes do Olympia quanto depois. Quando o Phil Heath falou pela primeira vez do Ramon, nós postamos. Quando Jay Cutler, Arnold Schwarzenegger, Sami Banucci e vários dos maiores atletas falaram bem do Ramon, também postamos. Todas essas tentativas de censuras foram impostas por pessoas ligadas ao Ramon. Inclusive, as únicas vezes que o próprio Ramon veio falar com a gente para retirar algo sobre um vídeo que postamos, uma foi por conta da sua esposa que estava tomando hate, porque ela estava comemorando a vitória nas eleições do atual presidente. Nesse tempo a maromba estava bem politizada, com o então presidente na época, por exemplo, indo no podcast com o Cariani batendo recorde de audiência, e nós prontamente acatamos o pedido do Ramon, e retiramos do vídeo o trecho em que aparece a Vit comemorando, e deixamos apenas os outros atletas que estavam falando sobre o resultado das eleições. Da outra vez que o Ramon veio falar com a gente, ele basicamente queria que a gente alterasse uma escrita que estava na thumb de um vídeo que foi postado no nosso canal. A situação foi a seguinte: o Ramon falou que ele já conseguia andar com suas próprias pernas, e para caber melhor na thumb a gente colocou
colocou que o Ramon conseguia se virar sozinho. Então ele pediu que a gente alterasse isso e a gente também acatou. Óbvio que a gente não vai expor essa conversa com o Ramon, mas nós sabemos e eles também que a gente não tá tirando nada de contexto aqui. E se for preciso provar, nós temos todas as provas. Muitas pessoas podem até pensar que não é censura a partir do momento que eles estão dizendo que não querem que postem nada, e não que não postemos apenas notícias ruins sobre eles. Mas é óbvio que ninguém pediria esse tipo de coisa. Ficaria bem na cara o quão errado isso é, e fica bem mais fácil proibir de postar qualquer coisa. Mais uma vez a gente afirma que a gente não tem nada contra o Ramon, galera. Só queremos fazer o nosso trabalho. Mas o Ramon realmente parece ser omisso nas situações que envolvem ele, e na maioria das vezes sempre fomos contactados por terceiros. Isso deixa uma brecha para um telefone sem fio que pode ficar distorcendo um pouco as coisas. O nosso trabalho é justamente trazer as notícias que acontecem no meio maromba. Então acho que fica claro o absurdo que seria se nós simplesmente acatássemos esse pedido de sequer citar mais o Ramon em nossas mídias, sendo ele o maior atleta de fisiculturismo do Brasil. Como já falamos para vocês em outros vídeos, já recebemos propostas de empresa onde eles fazem esse acordo de ficar terminantemente proibido noticiar qualquer coisa que pudesse trazer críticas à empresa, mesmo que a notícia fosse totalmente verídica e imparcial. E tudo que estamos falando nesse vídeo, inclusive essas propostas, temos como provar, e será veiculado se necessário. E sabemos de alguns canais que infelizmente aceitaram esse tipo de acordo, coisa que jamais faremos, e é por isso que estamos há mais de 5 anos com a Growth. E desde o início do canal nunca censurou a gente em absolutamente nada, nem quando rolou polêmicas com integrantes do time ou até mesmo com a empresa, nunca pediram pra gente não postar algum conteúdo, ou exigiram que a gente postasse alguma coisa manipulada para favorecer a marca. Quem presta atenção nas páginas do meio maromba já deve ter notado uma mudança drástica nas postagens após uma mudança de patrocínio, por exemplo. O cenário basicamente está caminhando para um monopólio na questão da mídia, e o fato de alguns não baixarem a cabeça para isso incomoda muito essas pessoas. Para que vocês entendam, rolou até uma situação onde um processo foi movido por um integrante de uma empresa de suplementos contra uma pessoa que fez algumas colocações polêmicas sobre ele. O nosso vídeo foi utilizado nos autos, mas apenas para mostrar as falas que geraram o processo. Ou seja, eles entenderam que o nosso trabalho ali foi apenas noticiar a situação, e o processo foi movido a quem fez as declarações polêmicas, e não contra nós que estávamos apenas exercendo o trabalho de noticiar os fatos ligados ao meio maromba. Bom, conversando com algumas pessoas nos bastidores, a opinião é que o motivo desse último contato poderia ser por causa do trecho postado aqui no canal do Léo Stronda no Flow Podcast, onde Léo cita o Ramon e fala sobre sua saída da Growth para a Max e da quase saída dele da Max para a Integral. O Stronda basicamente falou que em ambas as situações rolou entre aspas um sequestro ou tramóia, como foi falado por ele, e pelo fato dos novos rumores apontarem que o Ramon pode sair da Max e ir para a empresa do Sebum, a situação estaria se repetindo e talvez não fosse interessante para o Ramon e sua equipe que isso viralizasse agora. Por isso eles nos censuraram previamente. Nós não podemos afirmar isso e sinceramente nem faz muito sentido, já que outros canais com certeza postariam a não ser que ele censurasse a todos, o que parece não ser um problema para o integrante da equipe do Ramon que entrou em contato conosco agora recentemente, que afirmou que os outros canais também seriam censurados, e a equipe do Ramon não foram os únicos a tentar nos censurar, e o fato de sempre tentarmos resolver da melhor forma, sem expor o público o que acontece nos bastidores, fez com que as ameaças se intensificassem cada vez mais. Por isso decidimos não acatar a essa censura, e vamos seguir postando absolutamente tudo que acharmos relevante ao meio, seja lá de quem for, mas para isso precisaremos mudar. Quem acompanha a gente há bastante tempo sabe que o nosso conteúdo sempre foi jornalístico e imparcial, mas devido a tudo isso que vem acontecendo não vemos outra alternativa, e agora além de noticiar também daremos opinião. Porém para isso a gente vai ter que evitar usar alguns conteúdos de alguns canais de atletas e pessoas do meio, para que a gente possa nos resguardar quanto à política de direitos autorais da plataforma. Nessa conversa com o integrante da equipe do Ramon, ele afirmou que tomaria medidas severas caso não acatássemos a decisão deles, e ao nosso ver apenas duas medidas poderiam ser tomadas. Uma seria um processo judicial, no qual sinceramente não nos preocupa nem um pouco, já que a gente sabe que faz o nosso trabalho com seriedade e temos um respaldo jurídico e de direito de imprensa para realizá-lo. E segundo está na Constituição Federal, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Pois é, a outra forma que eles têm é de alegar direitos autorais, já que alguns conteúdos eram retirados de seus canais. E aí sim eles poderiam nos prejudicar bastante através de dispositivos da plataforma. Nós realmente não acreditamos que eles desceriam tão baixos a esse nível, já que isso é algo bem mal visto pelos criadores de conteúdo do YouTube. Mas para nos resguardarmos de alguma possível retaliação, decidimos retirar todos os vídeos do canal, e a partir de agora modificar a forma como as notícias serão apresentadas, e adicionando também a nossa opinião. Esse tipo de censura dificilmente aconteceria com canais como o do Gorgonoid, por exemplo, já que ele não necessita de utilizar conteúdo de terceiros para opinar e noticiar as situações do meio. E o direito de opinião é algo que também é assegurado pela Constituição Federal, e isso possibilitaria com que se algo desse tipo acontecesse com ele, ele poderia expor facilmente ao público. Mas como nós não damos opiniões e não respondemos polêmicas, ameaças e indiretas que são feitas aqui pro canal, em tese fica mais fácil de querer censurar, por acreditar
acreditarem que isso não viria a público. Mas agora as coisas mudaram e não vamos permitir esse tipo de coisa. Então, para que fique claro de uma vez por todas, continuaremos sim postando as notícias no meio normalmente, adicionando opiniões de quem segue esse meio há bastante tempo e tem muita informação privilegiada sobre tudo o que acontece na maromba. A gente conta com o apoio de você que curte aqui o canal nessa nova fase. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui, um abraço a todos e até a próxima. Galera, após o término da gravação desse vídeo, nós recebemos algumas informações do provável motivo por essas censuras contra a gente ter aumentado nos últimos meses. É algo muito, mas muito pesado. E como não confirmamos a informação, não podemos falar nada ainda. Mas aguardem novidades em breve.